O que existe sobre a superfície do mar sempre despertou medo e fascínio. Por milênios, os oceanos foram vistos como reinos desconhecidos, lá de forças além de compreensão humana. Entre essas forças, uma figura sempre se destacou: a sereia, metade mulher, metade peixe, bela, mas perigosa, um ser que habita não só nos mares, mas também no imaginário da humanidade. A primeira pergunta que devemos fazer é: como surgiu esse mito? E a resposta nos leva a muito além da literatura ou dos contos populares. Nos leva até o início da civilização, até os antigos deuses pagãos, entidades híbridas, metade homem e metade criatura marinha. Um dos exemplos mais antigos é do deus filisteu Dagon, adorado por povos semitas do Oriente Médio, especialmente os filisteus. Dagon era representado como um homem na parte superior do corpo, mas com cauda de peixe, exatamente como as sereias que conhecemos hoje. Ele era uma divindade ligada à fertilidade, aos grãos e ao mar, e sua imagem de homem-peixe pode ter sido uma das raízes visuais do mito das sereias. Curiosamente, a Bíblia cita Dagon em algumas passagens, mostrando que ele era um ídolo importante o suficiente para ser registrado até nos textos hebraicos. Isso nos mostra que a ligação entre os seres aquáticos e cultos religiosos já eram presentes há milhares de anos antes do cristianismo se espalhar. Os gregos também tinham seus deuses marinhos. O mais conhecido era Poseidon, considerado o senhor dos oceanos, dos terremotos e dos cavalos. Ele não era uma criatura metade peixe, mas sua corte estava repleta de seres híbridos, como os tritões, que tinham corpo de homem e cauda de peixe, uma contraparte masculina das sereias. As ninfas do mar, conhecidas como nereidas, também eram retratadas como belas mulheres que habitavam no fundo do mar. Elas não tinham caudas, mas sua sensualidade, beleza e ligação com o mar são elementos que mais tarde seriam fundidos ao mito das sereias. Essa fusão de imagens, mulheres divinas, caudas de peixes e cantos sedutores foi evoluindo com o tempo, moldando o que hoje chamamos de sereia. Mas há uma confusão comum. As sirenas da mitologia grega, diferente do que muita gente pensa, as sirenas não tinham corpo de peixe. Na Grécia Antiga, elas eram retratadas como mulheres com asas e pernas de pássaro e viviam em ilhas rochosas. Seu canto era tão belo que atraía marinheiros, levando-os à morte. Era um canto de sedução, de ilusão, algo que também foi associado às sereias mais tarde. Foi apenas na Idade Média, com a influência da iconografia cristã e o contato com mitos nórdicos e celtas, que a imagem da mulher com cauda de peixe substituiu a das sirenas pássaros. A sereia passou a simbolizar a luxúria, a tentação e o pecado. À medida que as civilizações cresciam e se encontravam, os mitos se misturavam. Os navegadores árabes traziam lendas de djinns aquáticos, espíritos que podiam tomar formas femininas. Na Índia, há relatos antigos de divindades aquáticas femininas que se comunicavam com humanos através de visões. No folclore celta surgem as Selkies, mulheres focas que podiam se transformar em humanas ao deixar suas peles. Todos esses elementos, beleza sobrenatural, origem marinha e transformação, foram se misturando nas tradições orais dos povos navegadores. O resultado foi uma criação que existia em todos os portos, em todos os mapas náuticos, a sereia. Mas por que essa história continua viva até hoje? Mesmo depois de tantos séculos, o mito das sereias não desapareceu. Pelo contrário, ele se fortaleceu. Em parte, isso se deve ao poder da cultura humana de recontar histórias. As sereias estão presentes em livros, músicas, pinturas,
danças e até tatuagens. A literatura romântica e fantasia reimaginou essas criaturas como heroínas, vilãs e símbolo de liberdade e de mistério. Agora veja o que a Bíblia fala a respeito disso. O mito das sereias pode parecer apenas mais uma lenda entre tantas, mas a Bíblia revela o que por trás de muitos desses mitos pode haver enganos espirituais antigos, travestidos de tradições, culturas ou até beleza. A Bíblia nos conta um episódio impressionante que envolve diretamente o ídolo dos filisteus, o antigo deus peixe, o mesmo que muitos associam como ancestral mitológico da figura da sereia. No livro de 1 Samuel, capítulo 5, lemos que os filisteus, inimigo do povo de Israel, capturaram a Arca da Aliança e o objetivo mais sagrado da fé israelita, símbolo da presença de Deus entre os povos, era a Arca da Aliança. Mas após a batalha, os filisteus levaram a arca para sua cidade de Asdod e a colocaram dentro do templo de Dagon, ao lado da imagem de seu Deus. Mas na manhã seguinte, algo sobrenatural aconteceu. Está escrito em 1 Samuel 5, no versículo 3 ao 4. Levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdod no dia seguinte, eis que Dagon jazia caído, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E tomaram a Dagon e puseram no seu lugar. Levantando-se de madrugada no dia seguinte pela manhã, eis que Dagon jazia, caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, e a cabeça de Dagon e ambas as palmas das suas mãos cortadas sobre o limiar. Dagon estava prostrado, suas mãos e cabeças quebradas, uma imagem clara. Não há outro Deus além do Deus de Israel. Mas o que isso tem a ver com sereias? De acordo com a Bíblia, muitos dos deuses pagãos não eram apenas invenções humanas, mas estavam ligados a ações espirituais malignas, muitas vezes inspiradas por anjos caídos que se rebelaram contra Deus. Esses seres possuem habilidades sobrenaturais, e a Bíblia nos alerta que eles podem se disfarçar para enganar. Em 2 Coríntios 11, no versículo 14, está escrito: "E não é de se maravilhar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz." Em outras palavras, nem tudo que brilha é luz verdadeira. O engano pode vir disfarçado de beleza, arte, música e sabedoria, ou até mesmo de um ser mitológico encantador como as sereias. A Bíblia nos ensina que precisamos discernir os espíritos e testar todas as coisas. Em 1 João 4, no versículo 1 está escrito: "Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se o espírito são de Deus." Muitas histórias mitológicas, quando analisadas sob a luz das Escrituras, mostram-se como ecos de batalhas espirituais reais, distorcidas ao longo do tempo, romantizadas pela cultura, mas com raízes e enganos antigos. Conclusão da história é que nos mostra que nenhum ídolo, por mais antigo ou respeitado que seja, pode se manter de pé diante da presença do Deus verdadeiro. A verdade é que as sereias e outros seres mitológicos podem não apenas ser lendas e mitos, mas sim algo verdadeiro, porque de acordo com a Bíblia, Satanás e seus anjos caídos têm a capacidade de assumir qualquer forma, inclusive formas sedutoras, belas, misteriosas e sobrenaturais. Isso significa que esses seres podem de fato se manifestar no mundo real com o único objetivo de desviar a fé das pessoas do Deus verdadeiro. Criaturas como sereias, tritões, duendes ou até alienígenas podem ser disfarçantes espirituais usados para confundir, seduzir ou tirar o foco das pessoas do Deus verdadeiro. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhe com seus amigos, deixe o seu like, fica com Deus e a paz do Senhor Jesus.